Em vez de insistir no decreto do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, medida que havia causado forte incômodo entre parlamentares e empresários, o governo decidiu recuar. A ordem agora é buscar alternativas para garantir a arrecadação necessária ao novo arcabouço fiscal sem penalizar tanto a população. O IOF extra, que originalmente deveria render cerca de 20 bilhões em 2025, vai ser drasticamente reduzido, ficando em aproximadamente um terço dessa meta. Mas se a fonte seca de um lado, terá de jorrar de outro. Para compensar a perda, Haddad e sua equipe costuraram um pacote de novas medidas tributárias. Fala pessoal, eu sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. E no episódio do Economia em Foco de hoje a gente vai falar sobre as novas regras que estão sacudindo o mercado financeiro, o recuo do aumento do IOF, a taxação de investimentos antes isentos como LCI e LCA e o que tudo isso significa na prática. Quais ativos saem ganhando com essas mudanças e o que o governo está tentando resolver com esse pacote? Vem comigo que eu te explico tudo isso. Uma das mudanças de maior impacto recai sobre os investimentos de renda fixa, isento de imposto de renda, em especial as LCI e LCA. As letras de crédito imobiliário, LCI, e as letras de crédito do agronegócio, LCA, são títulos de dívida usados para financiar os setores imobiliário e do agronegócio. Até agora, esses papéis caíram no gosto dos investidores justamente por terem rendimentos isentos do imposto de renda. Ou seja, o investidor não paga imposto sobre os juros recebidos. Contudo, agora LCI e LCA passarão a ser tributadas em 5% de imposto de renda na fonte. Do lado positivo, a tributação de 5% deve gerar cerca de 18 bilhões por ano em receita para o governo e ajudar a corrigir distorções. Antes, a isenção permitia que alguns emissores levassem recursos a juros mais baixos do que o próprio Tesouro Nacional. Vale lembrar que, se aprovada, a mudança só terá efeito prático a partir de 2026 e que todos os papéis antes isentos deverão passar a pagar os mesmos 5%. Uma outra medida para reforçar a arrecadação mira o lucrativo mercado das apostas esportivas online. O imposto sobre o faturamento bruto das casas de aposta, o chamado Gross Game Revenue, ou GGR, subirá de 12% para 18%. Com isso, o governo espera engordar o caixa e calibrar a tributação do crescente setor de jogos online. As empresas operadoras, por sua vez, devem sentir o golpe. Elas temem a redução da margem e provavelmente repassarão parte do custo extra aos usuários, por exemplo, promoções menores. Existe aí também um outro risco de os jogadores migrarem para plataformas não regulamentadas, caso a carga fique alta demais, impondo ao governo o desafio de equilibrar tributação e competitividade no mercado legal. E as fintechs? Nos últimos anos, as fintechs e instituições de pagamento cresceram rapidamente no Brasil, oferecendo contas digitais e crédito fora do sistema bancário tradicional. Mas esse avanço veio acompanhado de um detalhe importante, uma tributação mais leve. Enquanto os grandes bancos recolhem a contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, com alíquotas de 15% a 20%, muitas fintechs pagam apenas 9%. Essa diferença lhes deu uma vantagem competitiva relevante no mercado. Agora o governo quer mudar esse cenário. A proposta atual que está em negociação prevê acabar com a alíquota reduzida de 9% para o setor financeiro, unificando os percentuais entre 15% e 20%, conforme o porte e a natureza da instituição. Na prática, isso significa que fintechs, bancos digitais e outras empresas hoje que são beneficiadas teriam que pagar, no mínimo, os mesmos 15% que os grandes bancos já recolhem. A justificativa do governo é clara: promover a isonomia tributária e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação. Os grandes bancos, como era de se esperar, receberam bem essa mudança, afinal ela tende a equilibrar o jogo competitivo. Já as fintechs alertam que o aumento da carga pode frear a inovação ou até encarecer o serviço. Para seguir crescendo, vão precisar buscar ainda mais eficiência e rapidez para absorver esse novo custo fiscal. O governo também colocou na mesa uma revisão ampla dos benefícios tributários em vigor. Hoje, as isenções em regime especiais representam cerca de 800 bilhões por ano em renúncia de receitas. É um volume expressivo e que pesa no orçamento. A proposta é cortar 10% desse total, o que daria aproximadamente 80 bilhões a mais nos cofres públicos. Mas como era de se esperar, essa ideia já enfrenta resistência no Congresso. Um corte tão amplo de uma vez só parece improvável. A tendência é que qualquer ajuste seja feito de forma gradual, com reduções fatiadas ao longo do tempo. Mesmo assim, o recado está dado. O ciclo de incentivos fiscais generosos pode estar chegando ao fim. A sinalização é clara de que o governo pretende enxugar privilégios e buscar maior equilíbrio nas contas. Por outro lado, uma medida já confirmada vem na direção oposta: a redução de 80% no IOF das operações de risco sacado. Esse tipo de crédito é muito usado por pequenos fornecedores, que antecipam seus recebíveis com base em contratos com grandes empresas. Com essa mudança, o custo desse crédito deve cair, beneficiando diretamente micro e pequenas empresas, justamente aquelas mais impactadas pelo decreto original e que havia elevado o IOF. É um alívio importante para esse segmento e ajuda a preservar uma parte sensível da cadeia produtiva.
Bom, no curto prazo todo mundo respira aliviado. O governo recuou da proposta de elevar o IOF, o que evita o impacto direto no custo de crédito, compras internacionais e várias operações financeiras. Consumidores e empresas, especialmente os pequenos negócios, escaparam de uma alta abrupta nos juros. No caso do risco sacado, por exemplo, o alívio tributário garante crédito mais barato justamente para quem precisa mais. Os papéis públicos que antes disputavam com isenções generosas do setor privado podem se tornar mais atraentes, ajudando o Tesouro Nacional a captar recursos com juros menores. E mais uma vez os grandes bancos também saem ganhando. Com a nova alíquota unificada da CSLL, fintechs e bancos digitais passam a recolher o mesmo imposto que os bancões. Isso equilibra a concorrência e tende a valorizar as ações das instituições. E o investidor? Esse tem novas oportunidades. A tributação de 5% sobre LCI, LCA e diversos outros investimentos cria uma nova lógica no mercado de renda fixa. Com alíquotas fixas e previsíveis, muitos desses ativos ganham destaque entre investidores que buscam equilíbrio entre retorno, risco e simplicidade. Os fundos imobiliários e os fiagros também podem se beneficiar. A regra atual de tributação regressiva dá lugar a uma alíquota única de 5% no resgate, o que traz mais previsibilidade e pode atrair mais recursos, inclusive de quem antes evitava esses fundos por receio da complexidade tributária. E por fim, há o caso das apostas esportivas. A nova alíquota de 18% tende a desestimular parte do capital especulativo nesse mercado e pode direcionar recursos para fundos multimercados e produtos de renda fixa mais tradicionais, que são opções com menor risco e mais liquidez. Em resumo, o pacote redistribui pesos e incentivos, tira vantagens de uns, melhora o ambiente para outros, e o pano de fundo é claro, fortalecer a arrecadação sem travar a economia. Bom, com o novo recuo da alta do IOF, o governo abriu mão de uma arrecadação importante, cerca de 13 bilhões que estavam previstos para 2025. Mas as medidas compensatórias já anunciadas prometem não só cobrir esse buraco, como até gerar um saldo positivo. Só a nova tributação sobre a LCI e LCA pode render mais de 18 bilhões por ano ao Tesouro. Quando somados a isso o aumento do imposto sobre as apostas esportivas e o fim da alíquota reduzida da CSLL sobre as fintechs, o valor sobe ainda mais. E se o corte de 10% nos benefícios fiscais for efetivamente implementado, a arrecadação extra pode chegar a 80 bilhões por ano. O IOF, por sua vez, permanece recalibrado, numa versão mais suave do que a proposta inicial. Além de tudo isso, o governo estuda implantar uma alíquota única de 17.000% de imposto de renda sobre aplicações financeiras. A proposta busca simplificar a tributação, aumentar a arrecadação e dar mais previsibilidade ao investidor. Caso aprovada, pode mudar a lógica de curto e de longo prazo nos investimentos. Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou dessas mudanças. E claro, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos episódios do Economia em Foco. Até a próxima!